Olá, meus queridos amigos, caríssimos alunos, estamos de volta para mais um bloco destinado ao estudo de direito de família, especificamente para tratarmos da união estável como entidade familiar, inclusive equiparada ao casamento. No bloco anterior, eu apresentei aos senhores toda a evolução legislativa pela qual a união estável superou. Nós saímos lá do Código Civil de 1916, quando as relações concubinárias não tinham nenhuma proteção, quer o concubinato fosse puro ou impuro. Passamos pela Constituição de 1988, que passou a reconhecer a união estável como modelo de entidade familiar, inclusive equiparada ao casamento, até chegarmos no Código Civil de 2002, onde encontramos 4 artigos destinados a reger, a disciplinar a união estável como modelo de entidade familiar equiparada ao casamento. Os artigos 1724, que trouxeram elementos de caracterização dela, o 1723, trazendo os elementos de caracterização da união estável, o 1724, disciplinando os efeitos pessoais, artigo 1725, cuidando dos efeitos patrimoniais, e, finalmente, o artigo 1726, tratando da conversão da união estável em casamento. Embora, na vigência do Código Civil de 2002, o casamento tivesse sido tratado à exaustão nos 3 planos da existência, da validade, da eficácia, percebam que para a união estável, no Código Civil de 2002, no livro Direito de Família, o legislador reservou apenas e tão somente estes 4 artigos: 1723, 1724, 1725 e 1726. E aqueles que estiverem devidamente acompanhando as minhas aulas com o Código Civil em mãos, podem pensar que eu estivesse equivocada. Ah, a professora se equivocou. Ela falou que o artigo era 1724, depois falou, opa, não, está errado, é 1723, e ela está equivocada, porque ela está falando que no título que trata da união estável, nós temos 4 artigos, e, na verdade, temos 5. Tem um artigo na sequência de número 1727, e tem mesmo. Mas eu não me descuidei dele, eu não me esqueci dele. E, portanto, com toda segurança, eu insisto em afirmar: para a união estável, reconhecida como entidade familiar equiparada ao casamento, o legislador, neste título, dentro do livro Direito de Família, para a união estável, reservou apenas 4 artigos. Do 1723 até o 1726. Porque este 5º artigo, que se apresenta na sequência que os senhores verificaram existir, não trata de união estável. Esse 5º e último artigo, de número 1727,
Ele veio, foi para colocar os pingos nos is. Ele veio para nos mostrar que, embora toda união estável resulte de uma convivência de fato entre homem e mulher, entre duas pessoas, nem toda convivência de fato entre duas pessoas é união estável. Porque podem existir convivências de fato entre duas pessoas que, na verdade, caracterizam o que nós chamamos de concubinato. Então, percebam, para a união estável, o legislador reservou apenas e tão somente 4 artigos. Eu insisto em dizer, porque este artigo 1725, ele veio para colocar os pingos nos is, exatamente para nos mostrar que as uniões não eventuais entre homem e mulher, impedidos de casar, constituem concubinato. Então, percebam que nós encontramos aí exatamente o ponto diferenciador da união estável, reconhecida como entidade familiar, e do concubinato. E o ponto que diferencia a união estável do concubinato é a existência ou não de impedimentos matrimoniais. Meus queridos amigos, o que nós, na vigência do Código Civil de 1916, denominávamos de concubinato puro, hoje nós chamamos de união estável. E o que para nós antes caracterizava concubinato impuro, hoje nós chamamos simplesmente de concubinato. Porque qual que era a diferença entre concubinato puro e concubinato impuro? É exatamente a ausência ou existência de impedimentos matrimoniais. Porque eu me lembro bem de ter dito na aula passada, toda mulher que convivesse com um homem com quem não era casada, pouco importando se poderia ser ou não, era chamada de concubina. O concubinato poderia ser puro ou impuro. Porque se uma mulher convivesse com um homem com quem não era casada, embora pudesse ser, por não existir impedimentos matrimoniais, concubinato puro. Mas se a mulher convivesse com um homem com quem não era casada, nem pudesse ser, o seu concubinato seria impuro. Pois hoje, concubina é apenas e tão somente aquela mulher que convive com um homem com quem não é casado e nem poderia ser, posto existir impedimentos que os inibam de casar. Porque essa outra mulher que convive com um homem com quem não é casado, embora pudesse ser, deve merecer o nosso respeito, deve merecer a nossa proteção. E deve ser chamada não de concubina, mas sim de companheira. Então, este que é o critério que nós usamos para
diferenciar união estável de concubinato. Embora nos dois casos estejamos diante de uma convivência de fato, se essa convivência de fato for uma união estável, ela será reconhecida como entidade familiar. Ela será regida pelo direito de família. A competência para as ações de reconhecimento e dissolução das varas de família. E é para esses companheiros que mantêm união estável que nós asseguramos alimentos, meação, direitos hereditários. Porque se a convivência de fato caracterizar um mero concubinato, vejam, aqui não se tem uma entidade familiar, mas sim uma sociedade de fato. Essa relação não vai ser regida pelo direito de família, mas sim pelo direito das obrigações. A competência para reconhecer e dissolver uma relação concubinária, vara civil. Esse concubino não tem direito a alimentos, não tem direito hereditário, pode até ter direito à divisão dos bens comuns, conquanto haja a prova do esforço comum na aquisição deles. Então, percebam que convivência de fato é o gênero do qual a união estável e a relação concubinária são espécies. Toda união estável resulta de uma simples convivência de fato. Mas nem todas as convivências de fato caracterizam união estável, às vezes caracterizam concubinato. E é o artigo 1727 que nos dá este elemento diferenciador, que é com respeito à existência ou não de impedimentos matrimoniais. E desta ausência ou existência de impedimentos que fazem com que uma convivência de fato, ora seja união estável, ora seja concubinato, advém todas as consequências. Direitos de família, direitos obrigacionais. Alimentos ou não. Meação ou divisão dos bens com a prova do esforço comum. Um pode ser herdeiro por ocasião da morte do outro ou não. E, então, foram 4 artigos que disciplinaram no livro Direito de Família a união estável reconhecida como entidade familiar. E o primeiro desses 4 artigos, que é exatamente o artigo 1723, ele trouxe no Código Civil exatamente os elementos caracterizadores da união estável. Foi esse artigo 1723 que, ao reconhecer, repisando o que a Constituição de 1988 já havia reconhecido, a união estável como entidade familiar, estabeleceu que ela se caracterizava pela convivência de fato entre um homem e uma mulher,
Convivência essa que fosse pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. Todos estes elementos caracterizadores da união estável foram extraídos do artigo 1723 do nosso Código Civil de 2002. O primeiro artigo que inaugura, deixa eu ver como é que eu faço para fazer aqui, que inaugura, eu queria ir na lei, vou abrir de novo aqui, que inaugura o livro, agora vai dar certo, Direito de Família, no título que trata da união estável. Então, está lá, título número 3 do livro Direito de Família. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, e estabelecida com o objetivo de constituição de família. Está aí, na sua tela, no seu código, disposto no artigo 1723. O reconhecimento como entidade familiar da união estável entre homem e mulher. E eu falei homem e mulher porque extraí os elementos caracterizadores da redação do artigo 1723. E realmente, conforme os senhores podem constatar, realmente o artigo 1723 fala em homem e mulher. Mas eu não posso perder a oportunidade de relembrá-los que o Supremo Tribunal Federal, para suprir a omissão do legislador, que não editou, que não introduziu no ordenamento jurídico nenhuma lei até hoje, tratando da união homoafetiva, mandou que se aplicasse a ela as mesmas regras que regem, que disciplinam a união estável, porque são situações parecidas, são situações semelhantes. Para suprir a omissão do legislador, que não disciplinou até hoje nada com respeito à união homoafetiva, que é a expressão que nós usamos para designar a convivência de fato entre pessoas do mesmo gênero, homem e homem, mulher e mulher. O Supremo Tribunal Federal nos orientou a suprirmos essa omissão, a preenchermos essa lacuna, integrarmos as normas através da analogia. E o que é analogia? Analogia consiste em aplicarmos a uma situação concreta, não prevista em lei, as regras que regem, que disciplinam uma situação parecida, uma situação semelhante. O que o Supremo Tribunal Federal nos orientou com respeito às uniões homoafetivas que concretamente existem, mas que não estão previstas em lei, as mesmas regras que regem, que disciplinam a união estável, porque são situações semelhantes. E foi com este precedente importantíssimo criado pelo Supremo Tribunal Federal que, desde então, todos os direitos e deveres dos companheiros passaram a ser direitos e deveres dos casais homoafetivos.
nas mesmas circunstâncias que um companheiro for meeiro do outro, o convivente também haverá de ser. Se eu admito que um companheiro possa participar da sucessão do outro como herdeiro, então o convivente homoafetivo também vai ser chamado à sucessão por ocasião da morte do outro. Ou seja, nós estaremos tratando da união homoafetiva do mesmo jeito que tratamos a união estável. Nós estamos reconhecendo para as uniões homoafetivas os mesmos efeitos, os mesmos direitos e deveres que emergem da união estável, desde quando foi reconhecida como entidade familiar, inclusive equiparada ao casamento. Portanto, tudo que nós falarmos a partir de agora, com respeito à união estável, caracterizada pela convivência entre homem e mulher, de acordo com o texto da lei, nós vamos estender para as uniões homoafetivas, caracterizada pela convivência entre homem e homem, mulher e mulher. Não faz mais, a partir de agora, nenhuma diferença se as uniões estáveis são heteroafetivas ou homoafetivas. Porque os efeitos pessoais e patrimoniais que nós vamos enfrentar em momento oportuno serão os mesmos. Na mesma circunstância que um companheiro for herdeiro do outro, o convivente homoafetivo também será admitido a herdar. Não porque a lei não tenha feito essa distinção. A lei fez. Ao disciplinar a união estável, cumprindo o comando constitucional, o legislador falou que para a caracterização da união estável é preciso convivência entre homem e mulher. Foi o Supremo Tribunal Federal que falou, mas se a convivência for entre homem e homem, mulher e mulher, na falta de uma lei específica, então vamos usar essa mesma. Ok? E percebam. Então, para a caracterização da união estável, nós precisamos de uma convivência de fato entre duas pessoas, que podem ser de gênero diferente ou não. Homem e mulher, homem e homem, mulher e mulher. Duas pessoas que estejam de fato convivendo pública, contínua e duradouramente. Convivência de fato é uma união informal entre duas pessoas. Duas pessoas que, de fato, sem qualquer solenidade, sem qualquer formalidade, passam a conviver. E passam a conviver pública, contínua e duradouramente. Sendo que a convivência pública é aquela que é notória, é aquela que é visível, aquela que é externada, aquela que é manifestada, aquela que todo mundo vê. Convivência pública é o contrário de uma convivência clandestina, escondida na calada da noite. Uma convivência pública contínua, porque não sofre solução de interrupção. É uma convivência, vejam, que não se caracteriza pela instabilidade. É uma convivência que não é eventual. Um dia está junto, outro dia não está. Ela é contínua.
E duradoura, percebam, é uma expressão de conteúdo indeterminado. Porque o legislador no Código Civil de 2002, como já havia feito em 96, optou por não quantificar o tempo de convivência para a caracterização da união estável. Exigiu apenas que essa convivência fosse duradoura. Por que desta opção em não quantificar o tempo de convivência? Exatamente para não correr o risco de reconhecer a união estável onde ela possa não existir, ou de deixar de reconhecê-la onde ela efetivamente exista. Porque chegou-se à conclusão que pode haver convivência de 10 anos que não seja união estável, namoro de muito tempo. Como pode ter convivência de 1 ano apenas que esteja apta a caracterizá-la. Porque realmente, para a caracterização da união estável, o mais importante não é o aspecto temporal, não é o tempo que essas pessoas estão, de fato, na informalidade a conviver. Mas sim o objetivo que as levam a conviver. Então, nós precisamos de uma convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família. E aí os senhores vão me perguntar, tenho certeza, mas Reivane, quando que as pessoas têm o objetivo de constituírem família? Quando 2 pessoas visam estabelecer uma comunhão plena de vida. Uma comunhão plena de vida baseada na igualdade, na liberdade, na responsabilidade, na reciprocidade. Meus queridos, nós estamos falando hoje, novamente, de 2 pessoas que estão em busca de felicidade no relacionamento. 2 pessoas que, como eu, como poeta, talvez você, acreditem ser impossível ser feliz sozinho. E vão tentar, no relacionamento com uma outra pessoa, alcançar, atingir essa felicidade. Nós estamos falando de 2 pessoas que têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo, eu insisto, o mesmo desafio daquelas pessoas que nas aulas anteriores se casaram. Porque nós estamos falando de 2 pessoas que convivem como se casadas fossem. Aparentam serem casadas porque, de fato, se relacionam como se fossem. E que somente não se casam por opção. Talvez por acreditar que quem ama com fé, casado é. Nós estamos falando de 2 pessoas que estão em busca da felicidade no relacionamento entre elas. E que somente não se casam por opção, porque se quisessem, poderiam perfeitamente fazê-lo. Eis que, para a caracterização da união estável, é preciso a ausência de impedimentos matrimoniais. Até porque sabemos que se os impedimentos matrimoniais existirem, não é união estável, mas sim relação concubinária. Nós estamos falando de 2 pessoas que visam estabelecer uma comunhão plena de vida, que buscam a felicidade no relacionamento entre elas. E que não se casam por opção, porque se quisessem, poderiam perfeitamente se casar, por não haver entre elas impedimento
que as inibissem. Porque a diferença entre a união estável, que nós estamos reconhecendo como entidade familiar, e o concubinato, se estabelece exatamente nesse aspecto de existência ou inexistência de impedimentos. Se duas pessoas convivem, mas estão impedidas de casar, concubinato. Se não estão impedidas, união estável. Com uma única exceção. Uma única exceção que se estabelece para determinadas pessoas que, muito embora estejam impedidas de se casarem, já se encontram separadas de fato, judicialmente ou administrativamente. Este é o único impedimento para o casamento que não será empecilho, que não será obstáculo para a caracterização da união estável. Pessoas casadas. Mesmo já se encontrando separadas de fato há 30 anos, continuam ostentando o estado civil de casadas e continuam impedidas de casar. Pessoas casadas, mesmo que já estivessem separadas de fato, ou judicialmente, ou administrativamente, continuam impedidas de casar, enquanto não converterem aquela separação judicial ou administrativa em divórcio. Mas essas mesmas pessoas casadas, que já estiverem separadas de fato, judicialmente, administrativamente, e que, portanto, continuam impedidas de casar, já estão livres para viver um novo amor. Porque já podem constituir uma união estável a partir de uma convivência pública, contínua e duradoura com outra pessoa com quem tenha esse objetivo de constituir uma família. Meus queridos, só para encerrarmos este bloco, eu vou pedir licença para fazer uma comparação grosseira, embora verdadeira. Não há simpatia alguma na comparação que eu vou fazer, mas há sinceridade. Do mesmo jeito que a união estável está para o casamento, a posse está para a propriedade. Quem é o possuidor? Possuidor é aquele que aparenta ser o proprietário, porque ele se relaciona de fato com uma coisa, exercendo sobre ela poderes próprios de serem exercidos pelo proprietário. Possuidor é aquele que tem uma relação, que se comporta com uma coisa, tal como se comportaria o proprietário dela. Pois os companheiros que mantêm união estável são pessoas que aparentam ser casadas. Porque se relacionam, convivem de fato, como se fossem. Então, percebam que a mesma teoria defendida por Ehring, que defende a necessidade de conferirmos proteção ao possuidor, porque ele aparenta ser o proprietário, porque ele se comporta como se fosse, é a teoria que levou o legislador na Constituição equiparar a união estável ao casamento. Nós devemos proteger
as pessoas que mantêm união estável, porque elas aparentam ser casadas, porque se relacionam como se fosse. Então, daí a comparação grosseira. Assim como a posse está para a propriedade, a união estável está para o casamento. Uma simples convivência de fato entre duas pessoas que se relacionam como se casadas fossem. Porque tem o mesmo objetivo, o mesmo propósito, o mesmo desafio, que é o de estabelecer uma comunhão plena de vida, baseada na igualdade, na solidariedade, no respeito, na liberdade, na reciprocidade. Só que enquanto no casamento a união das duas pessoas é formal, solene, aqui a união é informal. Porque ela se dá sem qualquer formalidade. Única e exclusivamente porque duas pessoas passam a conviver como se casadas fossem. Ok? Então, é o artigo 1723 que traz para nós todos os elementos caracterizadores da união estável. União estável reconhecida como entidade familiar e que se caracteriza por uma convivência pública, contínua e duradoura entre homem e mulher, homem, mulher, mulher. Duas pessoas que tenham por propósito, por objetivo, constituir uma família, não havendo impedimento que iniba essas duas pessoas de se casar. Não incidindo o impedimento das pessoas casadas que já se encontrarem separadas de fato, ou separadas judicialmente, ou separadas administrativamente.